Você soube que dados de milhões de brasileiros foram vazados na internet, mais precisamente na Dark Web? Será que você teve seus dados vazados? Para saber mais sobre o assunto, assista a este vídeo. Olá, tudo bem? Que bom você por aqui para mais este vídeo. No vídeo de hoje falaremos sobre o vazamento massivo de dados de mais de 223 milhões de brasileiros. Em janeiro de 2021, informações divulgadas pelo Laboratório de Segurança da PSAVE Tecnologia S.A. apontaram para vazamento de dados de mais de 225 milhões de brasileiros, incluindo entre eles diversas autoridades, de 104 milhões de veículos e de 40 milhões de CNPJs. Considera-se um dos maiores vazamentos de dados ocorrido no Brasil. Entre os dados dos veículos, você pode encontrar número do chassi, placa do veículo, município, cor, marca, modelo, ano de fabricação, cilindradas, combustível utilizado e o proprietário do veículo. Em relação às empresas, os vazamentos relacionados aos CNPJs mencionam nome dos sócios, seus cônjuges, endereço da sede e das filiais, score de crédito, data da fundação, nome de fantasia. Ainda não se sabe de qual banco de dados os hackers obtiveram essas informações, esses dados. Pelo tipo de dado que envolve veículos, como também CPFs, a fonte pode ter sido tanto o banco de dados de algum órgão governamental, quanto também da Serasa Experience. Até a presente data, a Serasa informa que adota todos os protocolos de segurança e que não teve nenhum vazamento dos seus bancos de dados. Não se sabe ao certo o número de pessoas que tiveram seus dados obtidos de forma ilegal. Alguns falam em 222 milhões de pessoas e outros em 223 milhões de pessoas. Independente de qual número seja, a quantidade e extensão dos dados vazados é impressionante, é assustadora na verdade. Provavelmente você que está ouvindo e assistindo a este vídeo deve estar na lista das pessoas que tiveram seus dados vazados. A Receita Federal do Brasil publicou nota na internet dizendo que não houve vazamento de sua base de dados relacionada aos CPFs e aos CNPJs. Porém, esse tipo de nota não assegura a inexistência de vazamento. Porém, somente uma investigação mais aprofundada e técnica poderá apontar a origem desses vazamentos. Em relação aos CPFs, as informações vazadas são as seguintes: nome, endereço, estado civil, dados de cônjuge, foto, score de crédito, renda, situação perante a Receita Federal, como também junto ao Instituto do Seguro Social, INSS, valor de renda, entre outros dados. Veja que essas informações são altamente sensíveis e pode colocar a pessoa titular desses dados em situação de risco. E, por falar em risco, qual é o risco mais comum desse tipo de vazamento? O risco mais comum é que esses dados sejam utilizados para golpes de phishing, uma vez que cybercriminoso tem o CPF e outros dados reais da pessoa. Seria mais fácil se passar por um serviço legítimo e utilizar engenharia social para obter dados mais críticos da vítima, que poderiam ser utilizados para pedir empréstimos, como também para obter senhas de banco e contratações de serviço. Isto é,
essas informações foram vazadas podem funcionar como início de um golpe chamado de phishing, que é através do fornecimento dessas informações verdadeiras, a pessoa que recebe um telefonema ou um e-mail solicitando certas confirmações pode acreditar que esse telefonema ou esse e-mail venham de uma origem segura, com a qual mantém relacionamento, e a partir daí passar dados, a exemplo de senhas de banco, que possam garantir o acesso do criminoso a saldos bancários, a movimentações bancárias, possibilitem a realização de saque, entre outros golpes. Então, toda a atenção e todo cuidado são precisos. Nunca confirme dado por telefone, por e-mail, para ninguém. Veja muito bem de onde está vindo o e-mail. Veja se o anexo tenha terminações suspeitas como .exe. E na dúvida, delete o e-mail e faça contato com a empresa ou a pessoa que supostamente está enviando aquele e-mail para saber se realmente ele enviou aquele e-mail. Todo cuidado é pouco na segurança da informação. Veja que o elo mais frágil de qualquer segurança da informação é o elemento humano. É através dele que os criminosos conseguem entrar e obter informações e realizar golpes. Essas informações que foram vazadas têm um alto valor e podem ser vendidas tanto para criminosos quanto para empresas que queiram ter o perfil das pessoas de potenciais consumidores para poder oferecer serviços e bens mais adequados. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas que não se protegerem de forma adequada e sofrerem esses ataques podem responder através de sanções administrativas e multas que podem chegar a 50 milhões de reais. Então, o que é que as pessoas podem fazer para deixar seus dados mais seguros? Inicialmente, sugerimos a utilização de senhas complexas. Não utilize senhas frágeis que insiram datas de nascimento, nomes dos filhos, ou que tenha complexidade baixa, que possa ser identificada por algumas tentativas. 2. Utilize a autenticação em 2 passos. Quanto mais camadas de proteção, maior a segurança da sua informação. Você dificulta o acesso ilegítimo, não autorizado de pessoas aos seus dados que estão gravados ou armazenados nos seus dispositivos. 3. Não compartilhe arquivos ou informações com terceiros. Uma vez essas informações estando com terceiros, você não tem controle sobre elas. E se porventura precisar fornecer informações com terceiros, como parceiros comerciais, importante que você coloque tudo isso em um contrato, obedecendo aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, para que esse terceiro também se responsabilize pela gestão dessa informação e pela segurança desta informação. Confirmação de envio de e-mails com anexo diretamente com o remetente, como dissemos anteriormente. Se você receber um e-mail e tiver um anexo suspeito, não abra. Entre em contato com o remetente para confirmar se realmente foi ele que enviou ou foi um golpista que enviou aquele e-mail no lugar da pessoa que você conhece que está nos seus contatos. 5. Faça backups dos dados regularmente. Isso aí é de suma importância. Dados são valiosos. Se você não tiver acesso aos seus dados pessoais ou aos dados da sua empresa em algum momento,
Isso aí vai significar prejuízos, porque muitas vezes você vai deixar de funcionar, deixar de operar, deixar de fazer negócios. Então, faça backups e mantenha esses backups preferencialmente offline, em algum HD ou SSD externo, que você possa ter acesso na necessidade de reaver aquelas informações. E faça backup mesmo regularmente, no mínimo, todos os dias. E 6, que parece muito básico, mas não clique em links que receba nos e-mails. É muito comum você receber e-mails promocionais oferecendo certos produtos ou certos descontos, certas vantagens, que para ter acesso você precisa clicar em determinados links que estão dentro desses e-mails. Não clique. Se você não tiver certeza de que aquilo ali não se trata de um golpe, não clique. Saiba que a segurança das suas informações depende primordialmente de você. Então, até que uma investigação mais aprofundada seja feita para descobrir a origem desses dados que foram vazados, de cerca de 222 milhões de pessoas, de brasileiros, de mais de 104 milhões de veículos e mais de 40 milhões de CNPJ, precisamos manter a nossa segurança sem confiar em terceiros. Espera-se que os bancos de dados geridos por autarquias, entidades públicas ou diretamente pelo executivo ou judiciário ou legislativo realmente essas informações estejam seguras, porque cada vez mais novos ataques serão feitos em busca dessas informações sensíveis, e a disponibilização das informações na internet gera um grande risco, não só de segurança patrimonial para as pessoas, como também em muitas situações da própria segurança física da pessoa e de sua família. Já imaginou que dados de pessoas, de testemunhas, que participaram de processos contra réus extremamente perigosos e foram realocados para outros locais, se essas informações caírem na internet e chegarem ao conhecimento dos criminosos ou de entidades criminosas, o que é que isso pode acontecer? Isso aí vai colocar em risco a vida dessa pessoa. Ou seja, a informação precisa ser tratada com seriedade, sempre. E precisamos começar com esse cuidado na gestão privada, na nossa própria gestão dessas informações, nos nossos dispositivos móveis, nos nossos computadores, nos nossos bancos de dados. Espera-se que com a LGPD, tanto empresas privadas quanto órgãos públicos tenham mais cuidado na gestão dessas informações e que esses vazamentos sejam menos frequentes. Muito obrigado por assistir ao vídeo até este momento. Se você não for inscrito, inscreva-se para ser notificado dos próximos vídeos. E se puder, e se tiver gostado do conteúdo, deixe aí o seu like, que isso ajuda o YouTube a entender a relevância do conteúdo e sugerir para outras pessoas. Muito obrigado pela atenção e até mais.